Estamos começando mais um episódio X da Questão e é uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Mas antes de começar, gente, vamos fazer aquela tarefinha básica de casa? Então, por favor, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aqui no curtir. Ah, Liana, mas nem começou. Mas curte, você vai gostar desse episódio, eu tenho certeza. E compartilha no final, quando você terminar de assistir aqui a gente, nosso bate-papo, você compartilha, porque eu tenho certeza que esse episódio vai fazer diferença para muitas pessoas. E eu não sei se vocês perceberam, mas não tem ninguém do meu lado. Não sei se vocês sentiram falta também, mas hoje quem vai comandar esse podcast aqui sou eu, sozinha. Até porque o nosso grande convidado, gente, ele é um convidado mais do que especial. A gente fica falando sempre aqui de transbordar, de conhecimento, de informação boa. E por que não aproveitar quem está aqui com a gente, contribuindo com cada episódio, se não o nosso Cleverson Pereira! Seja bem-vindo, Cleverson! Honra, né? Por essa ninguém esperava, Ninguém Cleverson. esperava. Eu não sei se o pessoal sabe, Cleverson, eu vou falar aqui pro pessoal da câmera, mas o Cleverson Pereira, gente, ele é o Head Educacional da UniUX e ele tem uma grande bagagem nos mercados financeiros, vem aí das grandes instituições financeiras. Ele vai contar um pouquinho da história para vocês entenderem, porque depois eu vou explorar bastante o Cleverson para você estar por dentro do que está bombando hoje em dia, que são as criptomoedas, não é mesmo, Cleve? Exatamente. Então... Bom, que honra, né? Eu fiquei muito feliz aí pelo convite da Liana. É surpresa mesmo, né? Porque esse trabalho que a gente faz, o X da Questão, foca levar conteúdo educacional. E a partir do momento que a Liana falou assim, vamos fazer esse podcast aqui para a gente falar sobre educação e estar nessa condição de entrevistado aqui é diferente, né? É bem diferente do que estar sentado ali perguntando, né? É uma responsabilidade grande. Mas obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo aí com a tua ideia e estou à disposição, Liana. Cleber, então para começar, para a galera saber um pouquinho mais de você, conta como que você começou dentro do mercado financeiro. Tá. Bom, eu vou fazer um gancho aqui, Liana, com a minha vida mesmo, né? Minha vida antes de ser um profissional. Eu nasci numa cidade pequena, então eu tive assim, uma infância bem pobre. E tinha dois caminhos ali, né? Dois caminhos bons, né? É você vencer sendo um cantor, futebol, enfim, e estudos. E eu fui para o meu lado estudo. E vivi minha vida, toda a minha vida de criança, de pré-adolescência, até os 17 anos em Andirá, que é minha cidade natal, fica no interior do Paraná, e depois fui para Curitiba. E lá em Curitiba, meu foco principal realmente era estudar. Eu fui para estudar, para fazer uma faculdade. E aí, durante o período da faculdade, eu tive que trabalhar para fazer pré-vestibular, cursinho pré-vestibular, para poder passar na faculdade, fazer uma faculdade. E aí eu não consegui passar numa federal, passei na PUC, comecei a fazer a faculdade, tinha que pagar o estudo, né? Então, o local onde eu trabalhava já não conseguia cobrir a mensalidade, então eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo num banco, um grande banco. E aí, nesse processo seletivo, eu fui aprovado e abriu para mim um novo pensamento, né? Eu estudava a linha de informática, eu estava fazendo análise de sistemas. E aí eu falei, poxa, que mercado legal, né? Porque o mercado financeiro, bancário, que é ali onde canaliza mesmo o dinheiro das pessoas, de tudo o PIB brasileiro, está canalizado ali, né? Todo o movimento do dinheiro está canalizado no mercado bancário. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, que legal isso, né? Tem tantas áreas específicas para estudar, para entender, para aprender. E aí eu entrei no banco como o primeiro cargo lá, Posso Te Ajudar. Eu tinha o coletinho do Posso Te Ajudar lá. E aí eu comecei a me apaixonar pelo aquilo que eu fazia. A faculdade já era importante me formar, mas a parte do TI, a parte da análise de sistema não me apaixonava mais. Não dava nem aquele brilho no olho. E o banco já começou a me abrir novos horizontes de estudo, de pensamento. Tanto é que quando eu termino a faculdade, eu já queria fazer um MBA focado na área bancária, focado em gestão de empresas. Porque depois no banco eu passei por diversos setores do banco, né? Desde Posso Te Ajudar, como eu falei para você, fui caixa, fui tudo ali no banco, trabalhei na parte de corretora do banco, trabalhei como gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, as empresas middle, depois fui gerente de agência, enfim, passei por diversas etapas no banco. Os degrauzinhos. Os degraus. E sempre que eu fazia no banco.
Eu começava a observar as oportunidades que uma grande empresa dava. Então, eu estudava sobre aquele mercado, aprendia sobre a minha profissão, como que era o mercado. E outra coisa que eu fazia também, o banco nem começou a falar, pessoal, eu quero a certificação XYZ. O banco nem começou. E você já tirava? Eu estava vendo no mercado que o mercado estava aquecendo em termos de assim, que certificação é bacana para você ser reconhecido, para as pessoas olhar para você de forma diferente do currículo. Eu ficava olhando isso. E então, quando o banco começou a exigir a CPA 10... E ele começou por hierarquia, né? Eu era caixa na época, ele pediu a CPA 10 para o gerente geral. O banco começou a exigir, agora é obrigatório, você tem que tirar a CPA 10. E um dia um gerente chegou e falou para mim assim, cara, me contaram que você já tem CPA 10, como assim? Aí eu tirei. Tá, mas o banco não pediu para você tirar? Não, mas eu quis tirar. Eu fui lá, comprei o curso, fiz e... Ah, que bacana. E daí eu ajudei o gerente a estudar para passar na prova. Ele passou na prova, ficou agradecido. E aí, ele, ao passar na prova, ele pega e avisa a matriz do banco, dizendo, eu tenho um caixa que passou na CPA 10. E naquele dia, a própria diretoria do banco já pediu, dá um direcionamento de crescimento para esse menino. Né? Porque, então, por que eu estou contando essa história? Porque a vida é assim, Liana, qualquer oportunidade profissional. Sim. Se você for para qualquer empresa, isso não é só uma multinacional, só uma grande empresa, não. Acho que desde a pequena microempresa até a grande, aonde que um profissional pode ser diferente? Sempre quando ele faz não aquilo somente que a empresa pede, mas ele entrega mais. Aquele que entregar mais nunca vai perder. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu estou aqui trabalhando, a pessoa não me vê. Não está te vendo porque você não está fazendo o diferente. Porque quando você faz o diferente, você entrega mais, alguém vai ver você e vai direcionar a tua vida. E você vai crescer mais rápido que os outros. Agora, se você ficar lá fazendo as mesmas coisas sempre, do mesmo jeito, não se destacando, não aparecendo de maneira diferente, a tendência é que passe o tempo e você está no mesmo lugar. Vai passar anos, vai estar no mesmo lugar. E demorou muito para esse direcionamento que a diretoria falou? Não, para acontecer? 60 dias depois eu já deixei de trabalhar como caixa, fui trabalhar num pub, né, que era um posto de atendimento bancário, era uma mini agência assim, né? Fui ser o gerente já desse pub. Aí junto comigo já trabalhava mais dois, já comecei, eu tive aquilo que eu falo, o primeiro contato que eu tive como liderar uma equipe de 2 pessoas, né? Que antes eu tive duas pessoas para liderar, já começou ali já um novo desafio na minha vida, como lidar, gerenciar 2 pessoas, poucas pessoas, mas eu já comecei a ter um aprendizado de gestão de equipe e tal. E para mim foi maravilhoso tudo isso que aconteceu pelo seguinte, a cada promoção que eu tinha no banco, eu estava me desafiando novamente. Então, a primeira promoção eu recebi porque um dia eu me desafiei, sem pedido de ninguém, na certificação. Depois, eu comecei a ter espaço, porque assim, cada desafio que eu tinha, eu ia estudar mais. Então, eu fiz um curso específico, aqueles cursos que eles falam de curta duração, que não é nem lato sensu, nem stricto sensu, não é curso de pós, é um curso de curta duração sobre gestão de pessoas que eu fiz na USP. Fiz outros cursos sobre economia também, fiz um curso de economia na FGV, no FIP, né, que é aquele instituto que divulga, lá, Instituto de Pesquisa de Dados Econômicos, e um destaque da FIP é a tabela dos carros. Sim, né, que ele divulga. Fiz um curso lá, um treinamento. Então eu comecei a me interessar muito do mercado, porque eu vi assim, para eu liderar essas 2 pessoas, eu não poderia liderar só porque eu tenho um certificado. Eu tinha que estudar, eu tinha que demonstrar para eles que eu poderia dar um direcionamento para eles crescerem também, para eles se motivarem a trabalhar, enfim. Então, eu fui estudar mercado econômico e fui estudar gestão de pessoas. E aí, do PAB, eu recebi a proposta para assumir uma carteira com as empresas da agência que mais faturavam anualmente, né? E aí, cuidar mais de pessoa jurídica no banco, ser um gerente de relacionamento. E eu fui escolhido assim pelo o meu líder, o meu gestor na época. Ele falou assim, olha, eu vou te escolher porque eu acredito que você tem um perfil para lidar com esses grandes empresários. Então, mais um pulo e mais um desafio. Porque antes, lá no PAB, eu lidava muito... A única parte empresarial que eu tinha lá era no caso, o PAB dentro da Siemens. Eu tinha um relacionamento com os diretores da Siemens, né? Mas eu não atendia a conta da Siemens. A conta da Siemens já era atendida por outro segmento do banco. Então, eu atendia muito pessoa física. Volto e começo a atender pessoa jurídica. Então, vai estudar balanço de empresa, DRE, faturamento, como que você
faz todo um estudo Outro cenário. para apresentar um comitê de crédito sobre aquela empresa. Outro cenário. Então, comecei novamente a estudar. E já nesse cargo, por banco, você já tinha uma liderança maior dentro de uma agência já, né? Então, geralmente, o subgerente e o gerente, que eles chamavam master da pessoa jurídica, depois do principal homem, o gerente geral, vinha esses 2 cargos, né? E dali em diante, começou a aparecer muitas portas para mim, até para ir para outro segmento do banco, mas daí foi quando eu completei 29 anos de idade, ou seja, 9 anos após eu ingressar no banco, o banco me convidou para ser gerente de agência. E novamente, né? Gerente de agência gelou a barriga, como sempre, né? Mas eu falei, agora não, porque aquela velha história, enquanto você está liderando, mas tem um maior perto de você, do teu lado, Sim. é uma coisa. Mas daí você fala assim, agora eu sou sozinho. Você por você mesmo. Eu e a minha equipe. E você almejava? Sim, era algo que eu queria. Era coisa que eu gostava. Só que durante todo esse período, Liana, o que mais me movia, assim, não era somente a questão de estrutura, de equipe, de agência, não. O que eu gostava o que mais me era gratificante é quando eu promovia um funcionário, um colaborador do time, e ele dizia o seguinte, poxa, eu aprendi muito com o Cleverson. Pô, Cleverson, eu tô aplicando aquilo que você fez, deu certo. Que legal. Então, isso para mim que era o que mais valia, né? Lógico, no mercado bancário, no mercado financeiro, ele é um mercado meritocrático muito forte e ele é um mercado que eu costumo dizer, você tá bem num dia, parece um jogador de futebol, né? Num dia você está muito bem, você é um herói, no outro dia você é vilão. Quando acabava o mês, você batia a meta do mês, no outro dia, 24 horas, começava tudo de novo. Então, não dava tempo nem de comemorar. Exatamente, não tinha tempo nem de comemorar direito. Então, exigia muito, assim. Então, as pessoas também começam a ter um estilo de vida muito aquilo que eu falo, muito mais execução do que pensar na vida, na família. E eu sempre valorizei muito valores como que é família e educação. Família e estudar. Família e aprender. Que eu acreditava que as pessoas conseguem sair de dificuldades, de situações adversas, quando ela tem conhecimento. Sim. Quanto mais você vai aprendendo, menos você sofre com erros anteriores, menos você, digamos, fica exposto a uma pressão. Quanto mais você vai aprendendo, você começa a administrar melhor a pressão. Então, a pressão não faz mais mal para a sua saúde. A pressão, ela vem, você trata ela com uma naturalidade, que isso é qualidade de vida para você. Então, eu sempre focava e procurava fazer dessa forma, sempre pensando em gerar valor para eles. E aí, depois, saí do banco, né? Passei por 3 gestões como gerente, 3 agências diferentes. Saí do banco e olha que engraçado, quando eu saí do banco, eu fui para um desafio que é legal você se desafiar sempre, né? E quando eu estava no banco, algumas pessoas falavam, né? Logo quando eu entrei no banco, 2 anos depois que eu entrei no banco, eu tive a oportunidade de lecionar numa faculdade. Eu tive a oportunidade de lecionar numa faculdade. E eu tinha uns colegas de sala de professores que eles falavam assim, eu escutava, né? Olha, o problema do bancário é quando ele sai, viu? Eu trabalhei tanto tempo no banco, mas quando eu saí, não tem mercado para nós, né? A profissão não tem mercado e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, é verdade mesmo. Então, quando eu saí do banco, eu recebi outras propostas de banco, mas eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero trabalhar numa indústria, eu quero trabalhar, sei lá, numa outra empresa, prestador de serviço, alguma coisa, para eu entender como que é aquele ambiente, o meio de lá que eu atendia, né? E aí eu fui trabalhar numa indústria. E aí nessa indústria, eu saí de uma área que eu sempre amei, né? Que era a área da comercial, de estar na frente com o cliente, criar relacionamento, conexão. Pessoas. E fui para uma área mais administrativo-financeira. Fiquei nessa indústria 3 anos, foi um grande aprendizado, só que até o próprio fundador dessa indústria eu falava para ele, eu falei assim, olha, eu adoro aqui o ambiente, a tua indústria, a tua empresa, é maravilhoso, né? As pessoas, tudo, mas assim, eu me sinto preso. Eu me sinto que parece que assim, eu não estou agregando para mim e para as pessoas, porque eu gosto de estar falando com pessoas, fazendo negócio, gerando negócio e tal. Daí eu saio, e aí, era finalzinho de 2019, olha para você ver, a gente vai lá e tem a ideia de inaugurar um escritório de assessoria de investimentos. Ah, beleza, vamos fazer um escritório de assessoria de investimento. Naquele momento, a assessoria de investimento estava, né, começando ali no ápice. Estava no ápice, começando todo mundo, né, engenheiros, várias outras profissões, deixando a profissão para trabalhar, migrando para cá.
E a gente monta isso, quando vamos inaugurar o escritório, pandemia. Aí vem aquela, meu Deus, e agora? Peguei as minhas reservas, investi aqui, fiz um escritório bonito, e agora, enfim. Novamente, né? Aquela velha história, né? Quando Deus coloca você, eu acredito muito nisso, né? Eu sou uma pessoa temente a Deus, eu acredito o seguinte: Deus coloca você no deserto porque Ele quer te preparar para a abundância que vem na sequência. Porque tem muitas pessoas que recebem abundância e a pessoa não sabe, meu Deus, será que eu mereço tanto? Merece. Merece porque você criou um processo, você fez acontecer, você não esperou. Então, eu passei um deserto em 2020, há um período que eu nunca tinha passado na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade, eu nunca tinha passado um período de ficar preocupado, e agora, mês que vem tem que pagar aquela conta. Eu não tive essa preocupação, em 2020 eu tive. Mas eu falei, olha, a gente agora montou, a gente não vai voltar para trás, é difícil, mas a gente vai enfrentar, a gente vai para frente e vamos ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu? 2020 foi praticamente uma receita mínima, condições mínimas. 2021 começa a vacina. E o que mais a gente queria, o propósito do escritório, era... No banco a gente aprendeu uma situação que a pessoa física, a pessoa jurídica, o empresário, o profissional liberal, a empresa, eles têm o know-how de ganhar dinheiro. O seu modelo de negócio, a empresa fatura. Com o seu conhecimento, com a sua formação, a pessoa física ganha dinheiro. Muitas vezes as pessoas não têm quem cuida de verdade do dinheiro. Porque o cuidar de um dinheiro, Liana, não é você falar assim, o que você sugere aí? Coloca aí. O cuidar de dinheiro é realmente respeitar o perfil da pessoa, o perfil dela a risco, respeitar o tempo do dinheiro dela. O que é o tempo de dinheiro dela? É disponibilidade. É disponibilidade. Não adianta a pessoa falar assim, eu tenho R$1 milhão para investir. Perfeito. Eu quero saber o seguinte, desse 1 milhão, qual é o tempo que você tem para ele? Eu tenho tempo para 900 mil. 100 mil eu preciso deixar ali como uma reserva para que eu possa usar. Né? As pessoas falam reserva de emergência. Né? Eu acho que é um nome meio que... pode ser visto assim também, mas eu prefiro assim, é uma reserva para mim. É uma reserva para o meu uso. Né? Então, eu quero deixar 100 mil. Então, 100 mil, eu não vou poder trabalhar para você grandes resultados, mas também eu deixo disponibilidade de liquidez para você. E os 900 eu vou ter o tempo. Quando você faz isso, você começa a respeitar o tempo do dinheiro da pessoa. Você vai performar para ela. E o que eu queria é exatamente isso, é entregar assessoria profissional. Não entregar uma assessoria onde eu pensasse em ganhar apenas como banco. Banco, eu me sentia não estou criticando o modelo bancário, estou criticando o seguinte, eu me sentia como se eu tivesse que entregar uma meta. Então, eu não olhava para o cliente e fidelizar ele por um bom resultado e relacionamento que eu entrego para ele. Eu não conseguia fidelizar ele quando ele falava assim, poxa, você poderia me indicar outra coisa que é mais rentável. E você não me indicou, porque você precisou de uma meta. No escritório eu tinha essa liberdade de fazer essa curadoria, de criar carteiras. E foi assim que eu fui conseguindo, a partir de 2021, com a vacina, né? A gente começa a poder voltar a fazer as visitas, algumas ainda reuniões online, enfim, mas eu consigo daí, comecei a conseguir angariar clientes. Essa definição, então, essa que você acabou de falar, você atribuiria à definição do que o assessor de investimentos faz? Sim. O assessor, para mim, é o seguinte, hoje, nesse desafio que você falou de ser head educacional na Unil, a gente está aí próximo a 300 assessores ativos trabalhando, e a realização do meu papel, do meu trabalho a entregar para a Unil, qual é a realização? É que os assessores, de uma forma única, todos tenham a mesma metodologia, a mesma forma de pensar, que hoje em dia, quando você vai até um cliente, você pode ter o melhor produto que seja do mercado, mas você primeiro precisa saber se aquele produto que você tem faz sentido para o cliente. Respeita o cliente. Porque se você respeitar o cliente, você cria com ele, Liana, relacionamentos fidelizados, duradouros, longevos. Confiança, exato. Ninguém larga. É aquilo que eu costumo dizer. Uma vez que o seu cliente, você colocou para ele, você foi lá, fez uma assessoria. O que é uma assessoria? Não é simplesmente falar, tem um produto aqui que te paga tanto. Não. Assessoria é eu chegar e perguntar para a Liana, por exemplo, Liana, hoje... você investe desde quanto tempo? Eu invisto fazem 10 anos, Cleverson. Me conta um pouco dessa experiência tua de 10 anos. Perceba que eu estou aqui preocupado com você. Liana, nesses 10 anos você investiu assim, assim, assado, tal, você teve esses aprendizados. Mas por qual propósito você investiu, Liana?
Qual era a finalidade que você tinha com o dinheiro? Porque as pessoas que economizam, guardam recursos, criam carteiras para remunerar elas, para remunerar melhor os seus investimentos, essa pessoa tem um objetivo na vida. Ela tem propósito, todos têm, independente da idade. Então, ao saber conhecer mais sobre a pessoa, eu posso criar caminhos para ela. Eu posso direcionar ela dentro da questão de investimentos. Produto, portfólio de produto, tem vários, tem muitas opções hoje. Tem opção no mercado tradicional, tem opção do mercado de ativos virtuais, né, como a lei fala, que são os criptoativos. Então, existe muita opção. O que nós precisamos é o quê? Como assessor? É entender isso. É levar. Então, eu sempre, quando eu estou falando com o assessor, eu falo, ó, procure se preocupar com o cliente. Quando ele percebe que você olha para ele, você se preocupa com ele, que você tem responsabilidade com o dinheiro dele, você ganhou ele. Esse é aquele cliente que sempre vai ouvir você antes de ouvir um terceiro. Sempre antes de falar com outro, ele vai perguntar, Liana, o que você acha? Entrou mais um recurso novo para mim. Aonde a gente investe? Esse é o melhor resultado que a sua assessoria está indo bem. É quando o cliente liga para você primeiro e vê aonde ele vai colocar. Mas para que isso aconteça, o assessor precisa conter o quê? A ansiedade dele. O assessor precisa, em primeiro lugar, verificar que o ganho do assessor vem com consequência, não vem com imediatez. Não é ele falar assim, ó, eu vou fazer agora essa carteira porque eu ganho tanto. Só que o fato dele falar assim, eu vou fazer a carteira e ganhar bastante agora, quando o cliente perceber que tem algo estruturado melhor para ele vai tirar daqui e vai pôr para lá. Então, ele pode, né, ganhar em pouco tempo ali o valor, aquilo que ele está comemorando ganhando, ele fica um pouco tempo. Agora, o oposto. Se ele criasse um relacionamento de fidelização com aquele cliente, ele vai construindo com aquele cliente. Vai chegar um momento que ele está há um bom tempo performando bem para o cliente e ele está, como consequência, ganhando também. E aquele cliente não vai embora. Aquele cliente é da base dele. Aquele cliente traz mais clientes para a base dele. Então, eu vejo que o assessor hoje ele tem um papel importante, profissional. O Brasil ele tem uma quantidade ainda bem pequena em relação a investidores, né? A quantidade de um assessor, de pessoas que um assessor cuida, né? É muito pequena ainda. O Brasil tem potencial para ter um volume maior de assessores no mercado. É uma profissão, a meu modo de ver, fantástica, porque ela proporciona a realização de sonhos, direcionamento de sonhos. Eu vejo que o assessor que tem o brilho no olho, ele sabe que ele vai embora para casa satisfeito, dizendo, poxa, hoje a Liana comprou a casa dela e há 5 anos a gente começou a conversar com ela, há 3 anos, e eu consegui orientar a Liana para chegar no sonho. Pô, que legal isso, a Liana falar, lembra aquela casa que a gente projetou, calculamos juntos? Comprei ela. Quer coisa melhor que isso? Então, assim, não é só o dinheiro. O cara participa junto, né? Exatamente. Da realização dos sonhos. Exatamente. Por isso que eu vejo que a profissão está crescendo muito, mas é uma profissão que, na minha opinião, como todas as outras, né? Mas eu destaco muito. O profissional precisa estudar, precisa estar, por exemplo, a gente estava até 6, 7 anos atrás, aí, a gente falava só de opções tradicionais. Exatamente. E a gente viu que agora, nos últimos 6, 7 anos, aí, o que aumentou de opção no mercado, que a gente achava que era tendência, era futuro, e já é realidade, e sem sombra de dúvida, a partir de agora, a tendência é que o tradicional migre para ele. Mas para você entender esse mercado, que você precisa estudar. Isso que eu ia falar. Pronto, você entrou no ponto que eu queria chegar. Um ponto muito importante, Cleverson Pereira. Qual é a receita básica, a receita de bolo para você ser um assessor de investimentos de excelência? Então, primeiro ponto que o assessor precisa, né, para trabalhar no mercado, a certificação. Tem muita gente que fala, Cleverson, o que uma certificação muda no jeito de eu atender? Muda quando você se apresenta para o cliente, já começa isso. Até porque você vai ter que estudar, né? Exatamente. Sou um profissional certificado pela Ancor e o fato de você ter essa certificação, o que isso ajuda muito? O cliente já cria uma conexão de confiança contigo, olha, tem uma autarquia, ele passou na prova, então, mas só isso não basta, porque isso ele te dá ali o beabá do mercado financeiro como um todo. Hoje, a própria Ancor fornece o CCA, né, que é o certificado de criptoativos. Não somente aquele que é aprovado na Ancor, mas qualquer outro profissional pode fazer essa certificação. Vai aprender daí sobre cripto, vai aprender sobre o mercado de ativos virtuais, como a lei chama, que são os criptoativos. Então, assim, primeiro ponto, certifique-se, tenha registro, mostre, porque é aquilo que eu costumo dizer, né? Vamos lá,
Se o advogado estuda lá 5 anos de direito e depois não tem que passar um teste da OAB para ter uma credencial, o médico não tem que ter o CRM, o assessor tem que ter o Ancor. Primeiro ponto. Segundo ponto, o assessor ele precisa estudar, porque ele é o direcionador. Ele é aquele que, enquanto a pessoa está lá, o cliente trabalhando com o seu know-how, ganhando o seu dinheiro, gerando a renda para investir aqui com ele, ele tem que estar fazendo o quê? O mesmo, ele tem que estar estudando o mercado, cenários econômicos, políticos, as decisões que acontecem por grandes autarquias, como os bancos centrais de todas as economias do planeta, enfim. Ele tem que estar estudando isso, entendendo portfólio de produtos. Esse produto encaixa ao meu cliente. Não, meu cliente é mais conservador. Não, aqui meu cliente é mais arrojado, esse produto de renda variável cabe mais a ele. E sempre buscar o novo, Liana, porque assim, aonde que é a grande, onde está o grande diferencial do mercado, do assessor que estuda no mercado, que busca o novo. Ele sempre está, aquilo que eu falei, está oxigenando a carteira de investimentos do cliente. O que o cliente mais sente, por exemplo, por que teve um movimento, que eles falam, um movimento ali em 2006, da desbancarização. Muitos investidores saem de bancos e vão para corretoras, né, no mercado. Por que isso aconteceu? Porque uma certa empresa veio, pegou os assessores e falou, vamos dar consultoria para o povo aprender a investir em ações. Por quê? Porque o brasileiro tinha 2 produtos que ele conhecia de investimentos, CDB e poupança. Ponto. São produtos, é aquilo que eu costumo sempre dizer, né? Eles são mecanismos para poupar, para rentabilizar, não. Tá? Por mais que alguns críticos falem, está errado. Não, para mim é criar disciplina para guardar dinheiro, mas não para rentabilizar o dinheiro, para promover ganho de capital no dinheiro, ganho de recursos de rentabilidade no dinheiro e corrigir contra ao deságio do poder de compra, que é a inflação. Né? O fator corrosivo do dinheiro no mercado é a inflação. Tem produtos como esse na pandemia, por exemplo, a poupança na pandemia, muitas pessoas falam, a minha poupança nunca deu negativo. Não deu negativo, mas quem estava no ano inteiro de 2020 aplicado em poupança, a inflação estava 3,80%, a taxa de juros estava 2%. Quando cai, quando a Selic fica abaixo de 8,5%, a poupança paga 70% do que varia a Selic. Então, se a Selic estava 2%, ela está pagando 1,4% ao ano e inflação 3,8%. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ele perdeu durante o ano inteiro o dinheiro dele, o poder de compra do dinheiro dele na poupança. Então, esses são pontos interessantes que o assessor precisa estudar e alertar e estar orientando, e estar oxigenando e ter tempo. O assessor precisa ter o tempo para ele, pelo menos, visitar a carteira dele uma vez por mês e ligar e falar, olha, eu estou olhando o seu investimento, que bacana. Você viu os resultados, tá? Vamos esperar mais 2 ou 3 meses. Eu gosto de a cada 90 dias, de repente, fazer até por questões tributárias, não tem que ficar girando a carteira constantemente. Né? Mas estudando sim, sempre alternativas para levar para o cliente uma performance melhor. Por quê? Porque o cliente, aquilo que eu costumo dizer sempre, né? O cliente não tem tempo para ver o seu mercado, mas o cliente confiou o dinheiro dele a você. Então, quando você entrega o melhor para o seu cliente, ele não vai nem querer saber se o outro deu melhor ou não deu. Ele confia em você. E se ele vê um movimento de mercado teu, olha, o Cleverson sempre me traz novidades. A Liana veio aqui e falou comigo, poxa, que bacana, ela mudou minha carteira. Aí ele está num lugar, sentado em um lugar assim, encontro de família, ou num bar, enfim, alguém fala para ele assim, poxa, eu não sei nem o nome do meu assessor. Isso acontece. O meu nome é Liana, o nome da minha assessora é Liana. Então você vê, é totalmente diferente. Esse cara que não sabe o nome da assessora pode ser um potencial cliente, porque ele vai falar assim, eu sei o nome da minha, é Liana. Quer que eu te indico? Por quê? Porque ele está realizado com aquilo que foi entregue para ele. E quando você fala da receita de bolo, né? Eu vejo muito assim, existem métodos para você fazer, mas eu vejo que o assessor, que é aquele que fala assim, eu estou sempre me reinventando, criando proximidade com o meu cliente, política de relacionamento com o meu cliente, levando o novo para ele, estando próximo dele, se preocupando com o meu cliente, entendeu? Eu percebo assim, saiu uma novidade. Tem uma novidade agora, olha, você ficou sabendo aí que saiu um ETF de Bitcoin? Sabe como que é o ETF? Você já investiu? Não investiu. Vou te explicar. Imagina que legal, você fala isso para ele, dali a pouco ele está lá lendo uma reportagem e vê sobre a reportagem do ETF de Bitcoin. Qual é a sensação dele? Já estou atualizado. Exatamente, eu estou muito bem assessorado. Sim. Então, por isso que eu digo, é uma profissão que precisa de constante leitura, atualizações, procurar sempre
sempre, sempre. Fazer treinamentos. Eu costumo dizer assim, ó, eu sempre faço quando a minha rotina é corrida, mas quando eu não posso estar no presencial, eu faço EAD, mas todo ano eu estou treinando algo novo, fazendo uma certificado nova. O ano passado eu fiz uma certificação em transformação digital pelo MIT, aprendi um monte, achava que Esse sabia ano vai ser alguma qual? coisa. Então, esse ano ainda... Porque ele não para, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas o Cleves não para. E- Inclusive, vem terceiro... Gente, nem falei que o Cleves é professor universitário. Foi, né? Muitos anos, né, Cleves? Foi 16 anos. E ele já escreveu um livro, gente. Tá indo pro terceiro? Vai ter terceira edição? Segunda edição? Segunda edição foi publicada agora. Exatamente. Não, mas você tá escrevendo o terceiro. Não, o segundo. O segundo. O segundo livro. Vai sair? Vai esse ano. Se Deus quiser, eu consigo terminar esse ano aí. Pois bem. E então, assim, a ideia é fazer realmente, Liana, tá fazendo cursos, né? Fazendo treinamento. Participe de um treinamento. Eu preciso de um treinamento para entender melhor as pessoas, finanças comportamentais, como que pensa o meu cliente. Eu quero saber mais sobre alguns produtos, preciso estudar mais alguns produtos. Treine, porque é o momento que você fala assim, ó, saí da rotina, fui treinar, aprender, me preparei, agora volto com novidade. Vou pro campo. Então, isso é muito importante, não parar de treinar. Ô, Kreb, uma coisa que eu acho legal e interessante que eu vejo da assessoria de investimentos é que nesse mundo globalizado, digitalizado, da tecnologia, que a gente fica muito no celular, a assessoria traz essa proximidade que você falou. Então, eu acredito que a gente olhar para a dor do cliente, né, para o centro, de fato, para ele, qual que é a necessidade dele, eu acho que a principal diferença que traz a assessoria de investimento, que foi o que você tanto está falando. A gente ter essa atenção, essa confiança, esse conforto de, cara, olha lá, vi a notícia, mas o meu assessor já teve a preocupação de me deixar bem informado, eu acho que é a grande sacada, fora toda essa bagagem técnica e de educação de informação que o assessor precisa ter, né? Mas eu quero saber de você, como é que foi para o Cleverson, lá do banco tradicional, fazer essa transição para o mercado digital? Como que foi para você essa mudança pessoal mesmo? Você se sentiu inseguro? Você achou, não, gente, o que está acontecendo? É isso mesmo? Não tem outro caminho? Como que foi? Legal. Essa pergunta é excelente, assim, Liana, pelo seguinte aspecto, assim, ó, quando você fica muito, digamos, no tradicional, eu costumo dizer assim, ó, é muita a parte mental, né? Eu estou no conforto. Eu estou no conforto, eu faço isso, eu faço aquilo. Por isso que eu defendo muito essa bandeira da atualização para os assessores. Então, eu era um assessor que eu me performava bem dentro daquela medida ali, mas eu não achava novo. É a mesma coisa assim, ó. Eu estou entregando o básico ali, o arroz com feijão. Não consigo colocar para ele, né, uma picanha, não consigo colocar para ele outros ingredientes, uma boa gastronomia, uma gastronomia mais refinada, um vinhozinho. Eu não estou conseguindo entregar para ele. E aquilo me incomodava. Mas ainda assim, fiquei um bom tempo no tradicional, né? Somar aí banco mais esse escritório de agente autônomos que eu tive, dá 22 anos, né, do tradicional. No digital agora, trabalhando com o Newton há 3 anos. Então são 25 anos de mercado financeiro no total. Mas eu penso da seguinte aspecto. O que me motivou a mudar? O novo. Eu sempre criava barreira. Eu falava assim, não, esse mercado não quero nem ouvir, só tem problema nesse mercado. Só que em nenhum momento, ao falar isso, eu fui ver, o que faz esse mercado? Por que ele existe? Se eu estou pensando, se eu tenho essa ancoragem na minha cabeça de ficar pensando que somente tem coisa errada, por que ele existe? E aí eu comecei a estudar, timidamente estudar. E aí teve um momento que teve um amigo meu que... resumindo a história, né? Um amigo meu, eu estava trabalhando com um outro produto, fui levar um outro produto numa visita e tive a oportunidade de conhecer, né, o diretor de expansão da Unil, o Igor na época. Conversamos ali, falei um pouco do meu tradicional, ele falou do digital dele. E aí eu comecei a falar, poxa, mas tem uma estrutura já parecida com a nossa no digital. Precisa entender isso melhor. E aí ele me levou até o Fábio, daí eu conheci o Fábio. E o Fábio, eu vi o fundador da Unil, eu vi a engenharia. Porque assim, quando você trabalha muito com matemática, como eu vi, né, da parte ali conservadora, do matemática das contas, é muito legal quando você olha a engenharia. Você vê, poxa, como que ele tem essa facilidade com esse mercado. Olha esse mercado operando, parece muito com o mercado que eu estou. Mas ele é mais tecnológico, ele é mais avançado, ele é mais seguro.
E eu Mais achando, rápido. eu achando que ele é inseguro, ele é mais rápido. E eu achava que ele é inseguro. Não, olha a segurança disso. Né? A minha formação é análise de sistemas, então eu estudei muitos sistemas operacionais, redes de proteção, tudo. Ver a blockchain funcionando é impressionante. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção. Só que uma decisão na sua vida, dificilmente você toma do dia para a noite, ou toma por uma situação de um novo que você conheceu agora. Eu sempre fui muito pé no chão com as minhas decisões, né? Então, quando eu conheci o Fábio, o Nil, eu aprendi tudo ali que ele me passou muita informação, conheci, e aí eu fui também, né? Estava dentro do meu processo, respeitando o meu processo, conhecendo mais, criei ali um início de parceria da parte educacional. E quando lá em novembro de 22 eu falo, a partir de agora, né? Fiquei ali desde fevereiro de 22 até novembro. Não, a partir de agora eu vou para o lado educacional desse mercado. Eu preciso aprender muito esse mercado. Né? Não adianta eu só trazer meu conhecimento, a minha experiência da assessoria. Eu preciso ir a fundo nesse mercado, vou estudar. E aí, Liana, eu começo a estudar mesmo. Estudar pesado, entender, para poder ajudar os assessores, para levar realmente informações dos assessores. E aí eu chego a um ponto que eu viro a chave mesmo. Como diria um nosso amigo, né, que você conhece bem, quebrei a ponte. Eu quebrei a ponte. Eu deixei a sociedade e falei assim, agora eu quero, sim, tenho conhecimento do tradicional, assessoro os clientes quando precisa, os assessores, Cleverson, eu quero uma ideia sobre isso. Continuo do mesmo jeito. Mas hoje, entender mais, ver o que esse mercado está produzindo, gerando riqueza para a economia brasileira, para a economia do mundo, vendo esse mercado, o quanto ele pode mudar a vida de pessoas, mas vida de pessoas assim, na educação financeira, num ganho e performance melhor. Então, quando você consegue enxergar esse legado, não é somente, você não está enxergando apenas números, você não está enxergando apenas capital, você está enxergando o que ele pode entregar. E hoje eu digo, poucos brasileiros, aí que está o desafio, aí que você olha assim e brilha os olhos. Poucos brasileiros conhecem a fundo esse mercado. A gente pode até ter agora uma popularização de conhecimento com a chegada do Drex, mas ainda assim o Brasil é um país com poucas pessoas que conhecem sobre esse mercado. Então esse mercado está no início. É o mercado do início. Isso me apaixona realmente a entender cada dia mais e poder ajudar pessoas a ingressar nesse mercado. Esse é o desafio da nossa plataforma educacional, é ajudar as pessoas a ingressar realmente. Por quê? Porque vai ser um momento bacana, olha que legal. Daqui a 5 anos, a gente está fazendo um podcast aqui e a gente vê que todo mundo que senta aqui, ou alguém um dia falou, poxa, eu assisti um dia o teu podcast, eu fiz um curso na plataforma educacional da Unil, cara, eu aprendi. E hoje eu invisto, hoje eu faço um pagamento usando um ativo virtual, hoje eu uso normalmente, faz parte da minha vida. Isso é realmente legado, isso é que satisfaz a gente. Isso que não só para mim, mas eu acho que para a Unil, pela filosofia que ela trabalha, o que é a proposta da plataforma educacional. Outra coisa que me chamou a atenção quando você fala a pergunta, quando eu virei a chave, eu sempre na minha vida, Liana, eu acho que por isso que eu acertei, errei muito já na minha vida, né? Já errei muitas decisões da minha vida, mas quando eu coloco no balanço eu acredito que eu acertei mais do que eu errei. Por que eu acertei mais do que eu errei? Porque eu nunca tomei uma decisão só pensando em dinheiro financeiro. Eu sempre pensei em projeto, em construção, em legado. E o que muito me chamou a atenção da Unil era um projeto no início, que ainda tem muito para crescer, ainda está no início, mas lá, logo quando eu cheguei ele estava bem no início e eu olho aquele projeto e vejo o seguinte, olha, eu quero fazer isso de forma grande, pela educação. Quando um fundador de uma empresa fala isso para você, independente do negócio que ele tem, para mim ele se preocupa com o alicerce, com o fundamento, que é ensinar as pessoas, que é falar assim, olha, eu tenho um mercado e eu quero que as pessoas entendam, porque se as pessoas tiverem educação, entenderem desse mercado, a consequência será o meu crescimento. Mas eu quero que as pessoas entendam. Então, isso me chamou muita atenção no projeto da Unil. E aí, assim, me entreguei por completo. E hoje eu digo para você, assim, tudo que a gente pode levar com esse conteúdo aqui no X da Questão, na Ava Educacional, tudo isso, Liana, para nós assim, é um motivo de alegria, porque assim, a satisfação grande é poder entregar algo para as pessoas que ajudam elas a cuidar melhor do dinheiro delas. Isso é satisfação.
a gente já entrevistou tantas pessoas aqui, Sim, né? sim. E você vê que a maioria das pessoas fala as mesmas dificuldades, né? Sim. Equilíbrio mental, Exato. a saúde física, Físico. e o bolso, e o dinheiro. Então, assim, poxa, tá dentro desses pilares, você está podendo contribuir para ele cuidar melhor do dinheiro dele. Isso não tem dinheiro que pague no mundo, né? Ô, Cleber, mas calma, você falou da Ava Educacional muito assim por cima também. A gente quer saber como que funciona de fato, o que é a plataforma Ava Educacional, como que funciona. Vai, explora aí, que esse é o seu momento, seu filho. Então, a gente vai fazer um evento de lançamento da Ava, com o primeiro curso dela, né? Esse primeiro curso já está pronto, tá? O curso chama-se Recalculando a Rota do Investimento, Criptoativos. Legal, top. É um curso bem básico, Liana, básico mesmo. A gente procurou fazer o seguinte... Para quem não entende nada de cripto. Nada. E tem algumas pessoas que entendem mais ou menos por ouvir falar também, muito bom. Quem não entende nada, aquele que fala assim, só ouvi falar da tecnologia, de alguma coisa, é excelente. Porque a gente procurou, nessa linguagem, né, nesse curso, usar uma linguagem realmente que aproxime o conteúdo às pessoas que não sabem nada. Entendeu? Então, assim, ele é bem básico. Mas é o nosso primeiro carro-chefe. Legal. O foco da plataforma é produzir treinamentos, cursos. Essa primeira etapa a gente está fazendo curso. Na segunda etapa a gente tem um desenho de simuladores, onde a gente vai colocar a possibilidade, por exemplo, de eu quero comprar um criptoativo, como que abre uma conta numa exchange, como você faz ali a curadoria, né? Como é que eu posso montar uma carteira dentro de uma exchange? Como que eu escolho um ativo? Baseado em quê? Tá? Então aí já é mais prático. A gente vai fazer primeiro esse desenho de cursos, treinando mesmo o básico, e depois a gente vai para essa parte mais avançada de fazer na prática. Essa é a ideia da plataforma. A gente tem outros projetos dentro da plataforma também, que é não só o treinamento, né, virtual, né, não é só o treinamento por EAD, por ensino à distância, fazer algumas imersões presenciais, levar realmente conteúdo presencial para empresas que queiram saber mais, para pessoas, para grupos associados que queiram saber mais. Então, assim, a AVO ela nasceu com uma única finalidade, educacional. A finalidade dela é educacional, é ensinar esse mercado. A gente vê hoje uma lei onde ela está criando, a primeira lei de marco regulatório dos criptoativos, né? Que eu estou falando muito em ativo virtual, porque a lei chama o criptoativo, a lei 14.478, de ativo virtual. Então, essa lei, ela está... Ativo digital cai por terra, então. Então, muitos usam o termo de ativo digital e, assim, não que esteja errado, tá? Porque, realmente, a parte digital, muitas pessoas... Mas a nomenclatura da lei ela é mais clara para entender ativo virtual. Certo. Tá? Então, a gente usa isso para ficar muito próximo do que a lei pede. Né? Mas o fato é que a lei ela foi assinada em 22, né? Dezembro de 2022, e até hoje ela ainda tem as suas adaptações, ela está passando por processos de, digamos assim, de ajustes finais. E o fato é que, com isso, já crescemos bastante, o mercado evoluiu muito. Então, é um mercado que a gente vê o mundo falando sobre ele, países, né, criando reservas em Bitcoin, países já adotando o ativo virtual, o criptoativo, como meio de pagamento. Cresceu muito, até no Brasil tem cidades que já aceitam pagamentos em ativos virtuais. São Paulo, Porto Alegre, uma cidade no Rio Grande do Sul, hoje o Bitcoin é quase que a moeda principal, não me recordo o nome. Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, uma cidade, eu não me recordo o nome agora, mas é praticamente como o Bitcoin fosse lá nessa cidade a moeda principal. Eles aceitam como pagamento. Então, a gente está vendo, meio sistema de pagamento, o nosso sistema financeiro tradicional dá um meio de pagamento. Esse mercado tem um meio de pagamento mais rápido, mais seguro, mais efetivo, menos custos. Né? Os bancos vão adorar ele. Já estão adorando, né? Estão se posicionando nele porque é menos custos. Então, sim, a gente vê a evolução desse mercado e as pessoas vão entender esse mercado ainda mais quando a moeda digital brasileira realmente começar a circular, né? Que é o Drex. Mas ainda assim, a AVO quer fazer o quê? A AVO quer preparar, educar, realmente o básico, levar informação, caminhar junto com as pessoas que vão, em algum momento, é aquilo que eu costumo dizer, né? Lá na primeira pergunta que você fez, eu disse que pelo fato de eu largar na frente, de eu ir buscar a certificação, a oportunidade veio. Então, a AVO quer fazer isso. Perfeito. Antes que chegue um Drex, a gente já está levando informação antes.
para a pessoa não ter que aprender na marra, né? Lá, quando chegar lá o Drex começar a usar, aqui ele já vai entender um pouco de como funciona, então vai já facilitar a vida dele. Esses treinamentos, esses cursos vão facilitar a vida dele. Já vai estar com a bagagem pronta. Ô, Cleverson, agora vamos fazer aqui uma brincadeira, um dicionário, tá? Um dicionário, as palavras principais, fazer um pré-alvo educacional. Vamos lá. As palavras do mundo dos ativos virtuais, tá? Eu vou Bora. falando, você vai explicando, pode ser? Pode. Blockchain. Blockchain é a rede onde, por exemplo, o que é importante a gente falar, né? Todo mundo acha que a blockchain, a única blockchain que existe é a blockchain do Bitcoin, né? Mas a blockchain é uma rede distribuída onde, assim, ó, imagine, aí vem a segurança, né? Vários computadores no mundo validam uma transação de um token, de um Bitcoin. O que é um token, Cleverson? O token é a representação Não digital. fura minha pergunta. Para de ser chato. Mas né, um conceito vai puxar o outro. Tudo bem, o pode token é a emendar. representação, né, digital de um ativo, né, seja uma commodity, seja uma arte, como é um token não fungível, enfim. Mas o fato é que a blockchain ela é uma rede distribuída onde tem vários computadores autenticando, validando uma transação que aconteceu. Seja uma transação de mineração de Bitcoin, de um token, enfim. O que essa rede proporciona? Uma segurança muito forte. Por quê? Porque como ela grava cada autenticação, então eu costumo usar o exemplo do banco imobiliário, né? É um exemplo que me falaram, eu vi num podcast uma vez e eu achei fantástico como didática para aprender. Uhum. Você está jogando o banco imobiliário a cada rodada, você registra num livro, isso. num livro contábil, como se fosse, né? Todo mundo faz o mesmo registro no banco imobiliário. Todo mundo escreve lá. Então, agora eu comprei no banco imobiliário uma praça. Né? Paguei tanto. Todo mundo escreve lá. Comprei uma praça, paguei tanto. Tá? Aí vai... O que acontece? Vamos supor que uma pessoa não anotou. Se essa pessoa não anotou, antes da próxima rodada eu vou lá e olho. Você colocou, Liana, aí a praça? Você colocou? Você colocou? Se não colocou, não autentica. Por quê? Porque todos têm que ver que aconteceu aquilo e validar. Uma vez validado, é imutável, não vai mudar. Mas todos têm que validar. E o fato de todos estar validando é a gente pensar da seguinte forma, não existe um terceiro por trás. Se o seu dinheiro circula hoje dentro do sistema financeiro brasileiro, por exemplo, tem a autoridade monetária. Tem lá um banco central, sim, tem um banco que você precisa do banco para fazer. E a blockchain é a proposta da descentralização. Eu estou trocando aqui um Bitcoin com a Liana e eu não tenho uma autoridade tendo que validar essa transação entre nós. Por quê? Porque essa validação está sendo realizada por uma rede de computadores altamente eficazes para rodar algoritmos de alta performance. Então, assim, nunca foi invadida uma rede blockchain. A segurança é incrível. A gente vê aí notícias, né, que hackers invadiram autoridades maiores do mundo, né, Pentágono, enfim, CIA, STF, tudo, mas não tem nenhum histórico de invasão da blockchain. Então, uma rede de segurança. E só complementando a pergunta, as pessoas falam assim, mas o Banco Central vai usar uma blockchain para fazer o Drex rodar. Sim, a tecnologia da blockchain, mas a dele é com governança, ele vai estar por trás. A blockchain do Bitcoin é descentralizada. Não tem uma autoridade monetária por trás. Tá? Então, esse é um conceito, a tecnologia utilizada é a mesma, mas a metodologia funcional é diferente. Vai ter alguém ali com a lupinha olhando tudo. Exatamente. ETF. O ETF é legal falar porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, ele está falando do ETF por causa do Bitcoin. Não, mas o que significa? O ETF, Exchange Trade Funding, o que é a tradução em inglês, vamos trazer para uma linguagem básica. É a possibilidade de você comprar uma cota de um fundo de investimento onde ela é negociada em bolsa de valores. Aquela cota ela é vendida na bolsa como se fosse uma ação, tá? Um ticker de ação que eles falam. Ao comprar essa ação, você está investindo num fundo que é atrelado a um indicador. Exchange Trade Fund. Então, tem um indicador. Então, existe um ETF cujo indicador é o ouro. Um ETF cujo indicador é a bolsa, o índice da Bolsa de Valores de Nova York, S&P 500. E existe o ETF agora, em janeiro de 2024, foi criado o ETF lá na Bolsa de Valores norte-americana, o ETF de Bitcoin. No Brasil já tinha ETF de Ethereum, tinha o ETF de Bitcoin também,
quem costuma entrar na bolsa, o ticker o ETF de Bitcoin é o BITH. Desculpa, BIT, né? BITH11. Esse é o ticker dele, então quem quiser o ETH11 é o ticker do Ethereum. Cleves, então eu quero comprar, eu não quero ir direto lá e comprar na exchange um Bitcoin, mas eu quero estar o quê? O meu ganho atrelado à variação do Bitcoin. Então ele pode escolher um ETF. Ele pode, é uma estratégia de investimento que ele usa via canal tradicional, porque o ETF vem para se emitir um ETF, precisa de uma gestora, autorização da CVM. Então ele está no mercado tradicional. Mas é aquilo que eu sempre costumo dizer, aí que entra o papel do assessor de novo, Liana. Importante o assessor. O assessor pode explicar exatamente para ele qual é a diferença dele investir numa exchange e comprar o Bitcoin puro, comprar o Bitcoin, deixar na exchange, na custódia, autocustódia da exchange, ou trazer para uma carteira, uma wallet dele, uma ledger dele. E também ele ir por um fundo. Pelo fundo, ele não vai estar exposto 100% àquele ativo. 100% no ETF, no caso, ele vai estar exposto àquele ativo. Sim. Mas aqui ele está exposto a 100%. Então, é muito desenho do assessor isso. O assessor pode diversificar a carteira usando o ETF, usando o próprio ativo. A diferença mais interessante também é que assim, com o assessor ele pode ver, a Liana nunca teve nenhum tipo de contato com o mercado de ativos, dos criptoativos de ativos virtuais. Nunca a Liana foi. E aí você fala para a Liana assim, Liana, olha só, o melhor caminho, acho que para você entrar, de repente, é você ter uma corretora em alta custódia. Então você compra, a corretora vai lá, a corretora que eu vou mudar agora o nome para ficar mais claro, senão o pessoal pode achar que é corretora de valores mobiliários, as exchanges, né? Então eu vou lá e falo assim, Liana, se você comprar aqui um Bitcoin nessa exchange, Liana, é tudo com você. Eu estou te assessorando, mas toda a exposição que você tem é com você, Liana. Está nas suas mãos. Você está sozinha aqui. E pelo fundo tem alguém gerenciando para você. Essa é a diferença. Tem alguém que... Mas por essa pessoa gerenciar para você, a pessoa que eu falo, a pessoa jurídica, a gestão, os administradores do fundo, você vai ter uma performance menor e você também vai pagar uma taxa para eles, porque eles estão cuidando daquele recurso para você investir, se alocar naquele ativo. Então são caminhos diferentes. Geralmente, a pessoa ela procura um assessor, porque daí o assessor pode falar para ela, põe um percentual aqui, que aqui você vai ter um aprendizado bacana, porque você dá exposição direto no ativo, o ativo puro, que eu costumo dizer, né? E aqui você tem uma equipe gerindo, né? Tem uma gestão. Olha os comportamentos. Então, diversifica, que daí você aprende bem os conceitos e você, como investidora, também fica mais confiante. Tá? Do que, de repente, você sozinha, né? É aí que eu falo. Sozinha vai lá e compra e nem sabe como que é a volatilidade do Bitcoin, não entende os comportamentos de um outro ativo, né? Um token que seja, o Ether da Ethereum, que é um token da rede Ethereum, enfim. Isso é bacana, é aquilo que eu falo, é fundamental. Né? Eu não vou falar muito importante que você vai rir, mas eu falo assim, fundamental o quê? É entender os caminhos. Tá. E o assessor faz isso bem. Não sei se eu expliquei para você. A minha cabeça vai explodir hoje, isso é fato, tá, Cacá? Não sei você, mas a minha vai explodir. Mas eu tenho certeza que vocês aí, o pessoal ainda mais dos investimentos, vocês estão adorando, né? Eu tenho certeza. Cleve, o que é uma exchange e por que eu devo comprar meus ativos virtuais nessa exchange? Legal. Eu gosto eu sou meio que metódico para falar isso, tá? Então eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem. Tem muita gente que chama até... Você viu que no embalo da conversa acabei falando de corretora, tudo. Quando fala da ideia de corretora, é por causa do que o termo exchange, né, vem de troca de ativo. Né? Então, compra um ativo, entrega o dinheiro, pega o ativo. Né? E na corretora de valores imobiliários também, pega o ativo, valor imobiliário e dá o dinheiro. Enfim. Mas em termos de definição por regulamentação é diferente. Corretoras de títulos de valores imobiliários, mercado de capitais é outra coisa. A exchange é aquilo que eu costumo dizer. É uma plataforma que pode ser tanto uma plataforma utilizada em um portal, numa web, quanto em app, aonde são negociados os ativos virtuais, os criptoativos, criptomoedas, enfim. Ali são negociados. Tá? Então, o que acontece? Você tem ali o book de ofertas, tem os preços, como se é aquilo que eu costumo dizer. A exchange ela tem uma similaridade de funcionamento como se fosse uma bolsa, né? Porque dali tem as ações, você vê os preços oscilando, a mesma coisa ali dos ativos virtuais. E aí, quando você entra nessa exchange, você precisa fazer um cadastro, passar por um compliance.
E aí você entra em reais, posiciona num ativo, né? Você vai entrar lá, fazer outra transferência em reais e vai comprar o ativo. Geralmente os ativos, eles, para você de repente comprar um ativo, um Bitcoin, tem exchange que exige que você compre um ativo antes, chamado USDT, que é uma stablecoin, é um ativo virtual, uma cripto, atrelada ao dólar, né? Além dela, da USDT, tem o USDC, mas enfim, você compra o USDT e com o USDT você tem acesso em outras, lá dentro dela mesmo, para outros ativos, para outros tokens que estão disponíveis lá para ser comercializados. Então, a exchange é essa plataforma onde você tem essa liberdade. E por que investir no exchange? Eu digo o seguinte, quando eu invisto no exchange, o que eu tenho de benefício? Quando eu uso a exchange para comprar o ativo, mas não fico lá na custódia dela, o que eu tenho de benefício? Então, isso é legal. O nosso curso aborda isso também. Existem o quê? Benefícios e desvantagens. Vantagens e desvantagens, melhor dizendo. Quando a gente fala sobre a exchange, pense o seguinte, eu comprei um ativo e deixei na sua custódia, Liana, você é uma exchange. Eu tenho que confiar bem na Liana. Uhum. Eu tenho que estudar, conhecer a Liana, ver que realmente a Liana vai cuidar bem desse ativo, né? Eu, de repente, posso fazer um contrato com a Liana, remunerar esse meu ativo que eu estou deixando lá disponível para a Liana. Existem exchanges que ofertam essa opção de dar uma possibilidade de você assinar um termo de emprego rentável no seu ativo e você remunerar. E eu também posso falar assim, eu vou comprar o ativo e colocar na minha carteira. Porque ao comprar o ativo, eu tiro da custódia da exchange e põe na minha carteira. Uhum. Né? No caso, uma cold wallet, uma ledger. Para o pessoal entender, uma ledger ela é parecida com um pendrive. Então, eu estou tirando, está aqui na minha mão. Aí entra um detalhe interessante. O fato de estar na custódia da exchange, olha que legal, a gente só fica pensando assim, quero saber de ganho, quero saber de ganhar. Mas a gente precisa saber o operacional. Então, quando a gente está dentro da exchange, a exchange, por operar aquele ativo, ela é detentora da chave pública e privada. A chave privada é uma senha que, se você esquecer de 24 palavras, se você esquecer essa senha, o que acontece? Aqui na Ledger, aqui na sua carteira, está fora, está lá fora, você tem essa senha. Quando você vai usar na blockchain para converter esse ativo em dinheiro, você precisa dessa senha. Se você se esquecer essa senha, se você perder a Ledger, você perdeu o dinheiro. Foi com Deus. Acabou. Ainda não tem uma tecnologia, estão dizendo que a computação quântica pode fazer, mas não tem nada que consiga descobrir a senha dessa Ledger. Então, se você esqueceu a senha, você pode ter esquecido um patrimônio. Você pode ter perdido um patrimônio. Enquanto na exchange, ela faz a autogestão, a autocustódia. Ela faz isso para você. Então, se você esqueceu a senha de acesso à sua exchange, você reinicializa. Então, isso é diferente. O teu ativo lá dentro tem essa questão importante. Está na autocustódia, ou melhor dizendo, aquele teu ativo está na custódia da exchange. A exchange, então é como se fosse o banco dos ativos virtuais. Isso. É aquilo que eu costumo dizer, é o balcão de negócios. Né? Onde está ali disponível os ativos para você comprar e vender. E tem algumas pessoas que compram e deixam ali. Não compram e mandam para suas carteiras. Né? Não separa dali. Uhum. Tem pessoas que preferem isso. Você pergunta para mim, qual a tua preferência, Cleverson? Como eu tenho uma vida muito corrida, quando eu tenho uma vida muito agitada, como a idade vai chegando também, né? Você vai esquecendo. Vai esquecendo. Imagina uma senha desse tamanho. Às vezes a gente esquece senhas de banco, são bem menores. Então eu prefiro selecionar ali a exchange mais confiável, um tempo no mercado, com história, tudo. Deixar ali, porque eu sei que ali eu estou seguro. Ali também o manuseio, a negociação é fácil. É mais fácil também. Então, mas é uma escolha, tá? Uhum. E isso é um papel importante para o assessor explicar. A gente explica o nosso curso detalhado, mas é importante para o assessor explicar também para o investidor. Então, você vê que só numa pergunta tem vários detalhes que fazem toda a diferença na tomada de decisão dele para vir para o novo. Então, é isso que é importante a gente entender. Stablecoin. Stablecoin é até legal a gente falar sobre isso, porque assim, quando vem a ideia da stablecoin é o seguinte... Quando você investe no Bitcoin, né, tem aquela questão do Bitcoin ser volátil. Todo mundo fala, volatilidade. Quando você pega, eu costumo... Como eu sou... Lembra no começo da nossa conversa que eu falei sobre tempo do dinheiro? Então, o tempo do dinheiro te proporciona gerenciar, mitigar riscos de volatilidade. Porque é sempre assim, se você tem tempo do dinheiro e deixa ao longo do prazo,
Vamos pegar o Bitcoin desde quando ele surgiu, né? Lá em 2009, até agora, seja hoje, né? Quanto cresceu o Bitcoin? De 2009 para 24, 25, nós temos 24 anos. 24 anos, né? Sim. Em 24 anos, eu não consigo lembrar um ativo que deu o que ele deu de rentabilidade. Mas, lógico, ele subiu e desceu. Ele tem uma volatilidade, um desvio padrão, principalmente na hora que ele varia os preços dele, o gráfico dele, o desvio padrão, é elevado. É uma questão de risco. Então, ele é muito volátil, ele gera muito risco para o investidor de curto prazo. O de longo, não. O de longo, não. Mas vocês especialistas falam que Bitcoin é para comprar e deixar. Reserva de valor. O termo reserva de valor. Reserva de valor. Reserve o seu valor para você gerar com aquele valor um ganho, né, de capital, de riqueza. Não conta com ele. Não. Então, quando pensa nessa volatilidade, aí vem assim, para o mercado, né? Mas no curto prazo o Bitcoin é muito volátil. Então o mercado vai lá e faz um ativo. Esse ativo é atrelado a... eu estou falando aqui o exemplo de moeda fiduciária. Então, atrelado ao dólar. Então, ele criou um parâmetro, ele tem um lastro, né? Então, a stablecoin é isso. Stablecoin é o lastro. É você emitir um ativo cujo esse ativo tem um lastro. Moeda estável. Ou moeda fiduciária, ou uma commodity, pode acontecer. Então, quando a gente pega lá as mais conhecidas, o USDT, que é emitida pela Tether, e a USDC, que é emitida pela Circle com a Coinbase, são o quê? A cada uma dessa emitida tem um dólar pareado. Em contrapartida, a oscilação do preço dele acompanha quem? Se é um ativo atrelado ao dólar, vai acompanhar o dólar, a precificação, a cotação do dólar. Então, com isso, o mercado de ativo digital criou um ativo muito rico, principalmente em transações internacionais, em negócios internacionais. Por quê? Ele pareou ao dólar. Tá? Mas tem a mesma volatilidade do Bitcoin? Não, porque a gente consegue ver, por o dólar ser uma moeda forte, em vários países é a segunda moeda, a gente não vê tanta volatilidade como a gente vê no ativo, né, que não é pareado como Bitcoin. Então, a stablecoin tem essa ideia de estar pareado, no caso, uma stablecoin de moeda fiduciária, que é essas duas que eu citei para você. E porque foi bom você falar desse assunto, porque o que é legal? O Brasil teve sua primeira audiência pública no ano passado, em 2024, em dezembro de 2024, sobre uma nova lei, né? Criar uma lei de regulamentação da stablecoin. A audiência pública, a Unil teve a oportunidade de participar lá, né, do evento, comandado, capitaneado pelo deputado. Presente, né, sim, eu participei por vídeo online, e capitaneado ali pelo projeto, o relator, né, da lei, o criador dessa ideia da lei, né, de stablecoin, que é o deputado Áureo Ribeiro. Mas eu vejo assim, o que eu enxerguei com isso? É o Brasil largar na frente e olhar por digamos, uma regulamentação de um ativo muito rico, que não é só a questão, quando a gente fala assim de ativo, as pessoas têm o hábito de falar assim, ele está falando isso porque provavelmente ele trabalha com isso. Sim, eu trabalho e invisto nisso. Mas o ponto principal é, como eu falei lá na primeira conversa, que me atraiu para largar o tradicional e vir para o digital, Liana, é entender como funciona, o porquê, qual a finalidade da moeda. Então, você imaginou a gente conseguir usar um ativo desse que dá rapidez, redução de custo. Hoje a gente vai fazer uma transação cambial, eu me imagino na pele do importador. O importador precisa embarcar a matéria-prima dele, o produto dele rapidamente. Muitas vezes, por mercado cambial, demora 2, 3, 4 dias para chegar o pagamento e embarcar o navio. Com esse ativo, a gente consegue fazer isso no dia. Então, é um ganho muito considerável para a economia brasileira, é um ganho de escala, é meio de pagamento, é sistema de pagamento, é capacidade de liquidação rápida para que os pagamentos sejam mais rápidos, mais ágeis, e a economia ganha com isso. Não é só ganhar, vou investir nisso aqui, vou apostar e vou ganhar. É o mercado como um todo acelerando, possibilidade de mais produção, mais produtividade, ganho de escala na economia. Então não é só a gente chegar a isso. Eu fico feliz que o Brasil largou na frente, já procurando um projeto de lei. Tem muitos países ainda que, né, a gente viu aí com o Trump assumindo o comando nos Estados Unidos, ele também falando sobre a questão de stablecoin, de criar a regulamentação para stablecoin, mensurando, né, que ele tem uma preferência às stablecoins do que uma moeda digital, ele prefere isso. Então, assim, eu vejo como que uma evolução muito grande a regulamentação, o reconhecimento desse ativo, porque é um ativo muito produtivo, né?
É isso, gente. A gente encerra por aqui. Mentira! Cleve, que aula, que aula. Mas eu tenho última. Vamos lá. Satoshi Nakamoto. Nossa, quem é esse cara, hein? Quem que é ele, né? Eu também queria saber quem que é, né? Fala aí quem que é Satoshi Nakamoto. Não, mas Então, fala aí quem é. Para quem ouviu esse nome e não sabe o que significa. Então, todos atribuem a criação do Bitcoin ao Satoshi, que ninguém sabe se é um grupo de pessoas, uma pessoa, uma empresa, né? Um ET. Exatamente. O fato, Liana, é que se é uma pessoa, é um grupo, a gente tem que admirar o que ele fez, né? Porque todo mundo, o mundo inteiro, né, zombou. A gente viu muitos. Raridades, né? A gente tem raridades de falar assim, poxa, esse cara que ele pensou é incrível, né? Mas assim, não só da solução tecnológica. Muitos vão olhar pela solução tecnológica. Criar uma cripto dentro de uma rede de computadores validando, descentralizada, blockchain, enfim, não só isso. Mas o que me encanta na invenção dele é a solução econômica que ele deu. Isso me encanta, que é a escassez. O Bitcoin ele é produzido, né? Ele tem a produção dele reduzida, já tem o número de Bitcoins serão emitidos, 21 milhões até 2140. A cada 4 anos é reduzida a produção, a mineração do Bitcoin, gerando escassez. Então, quando você falou lá, é para investir a longo prazo, a ideia de reserva de valor é isso. Quem está entrando agora e criando reserva de valor, o que vai acontecer com o passar do tempo? A pessoa vai ter uma reserva de valor que vai crescendo o valor, porque a procura vai ser grande, e não teremos o quê? O ativo disponível. Vai chegar um momento que todos vão querer entrar, mas não tem o ativo. É aquela comparação que eu sempre costumo dizer o seguinte, hoje, não é uma crítica, mas é uma realidade. Tá? Hoje a autoridade monetária, ela imprime dinheiro. Sim. Então, quando ela imprime dinheiro, eu pego sempre aquele exemplo que eu gosto, eu tenho um exemplo que eu costumo sempre falar o seguinte, né? Se está circulando hoje, é muito simples a gente entender como nós perdemos o poder do nosso dinheiro, o poder de compra nosso. É muito simples. Se hoje nós temos circulando que seja R$100, que seja 1 milhão, tá? Está circulando ali 1 milhão. E aí o que acontece? A Liana tem, desse 1 milhão, a Liana tem R$1.000, que seja. Então, a partir da manhã, hoje ela tem 1 milhão. Esse 1 milhão significa, R$1 milhão ficaria 1%, correto? 1%. R$1.000, a Liana é detentora desse 1 milhão que circula. Amanhã o governo fala assim, vou imprimir mais 1 milhão. Nós teremos 2 milhões. Quanto que o R$1.000 da Liana representa em cima dos 2 milhões agora? 0,5%. Então a Liana perdeu o poder de compra. Isso acontece no dia a dia, a gente não percebe. A gente percebe quando recebe, quando a gente reflete, né? Recebe lá no celular, a quanto que custava um refrigerante, né? Em 1996, sabe aquelas décadas? O pão. O pão francês. E a gente vê hoje, né? Que a gente praticamente com R$1, a gente não compra nem bala direito hoje, né? Então a gente vê aí ao longo do passar do tempo, a gente percebe quando nós perdemos o valor do nosso dinheiro. O Bitcoin é diferente. Ao contrário. Quanto mais tempo for passando, mais escassez terá dele, mais pessoas quererão ter ele, demandarão por ele. E o que acontece? O preço dele tende a aumentar. Então, essa solução econômica dele, como reserva de valor, gerando escassez, eu acho que aí, assim, por mais que ele entenda de tecnologia de informação, por isso que eu particularmente acredito que é um grupo de pessoas, né, que se uniram, debateram, conversaram, e chegar a essa conclusão, porque a solução dele, além que já é uma maestria muito grande, a solução da tecnologia de informação, né? Uma rede protegida, uma rede que não foi nunca invadida, a descentralização da transação do ativo, mas ainda ele vai lá e ainda coloca essa cereja do bolo que é essa solução econômica que eu acho fantástica. E a pergunta do X é a questão, Cleverson Pereira. Todo mundo quer saber. Essa grande mente pensante que é você, meu caro, como que é o Cleverson Pereira investidor? Qual é o seu perfil? Conta pra gente. Olha, boa pergunta. E nunca falei isso, né? Agora eu vou falar agora. Liana, eu sempre fui muito conservador. Eu tive assim... eu acho assim, pro meu perfil de dificuldade, eu gerei um conservadorismo na minha vida. Eu vejo assim. Porque quando pequeno, né? A gente tivemos uma infância muito pobre, humilde e tal.
Quando você começa a ganhar os seus primeiros recursos, qual que é o primeiro ponto que você pensa? Não posso voltar mais para lá. Eu tenho que guardar, porque eu não volto a ter aquela vida, né? Você pensa assim. E eu fui muito tempo, eu fiquei ali na casa de uns 10 anos, investindo sempre em produtos conservadores, né? Raramente investi em poupança, mas já investi em CDB, LCI, produtos mais conservadores, de renda fixa, enfim. Mas eu aprendi o seguinte, a diversificação é a solução para qualquer situação na tua vida. A diversificação é tudo. Então, hoje a minha carteira ela é diversificada. A minha carteira hoje ela tem um desenho de risco muito maior e que às vezes eu olho assim e falo, como eu mudei. Que legal. Eu mudei demais, porque eu tenho uma exposição de 40%, 45% de risco na minha carteira, eu não imaginava. Só que quando eu falo exposição de risco, são riscos muito bem calculados, que é o que eu levo ao meu cliente. Eu jamais pego um recurso para fazer um trade ali, né? Tentar ganhar um dinheiro num day trade. Vou pegar 45% do meu capital e vou tentar correr o risco de um day trade. O que é day trade? O day trade é você comprar um ativo de manhã e tentar vender ele no mesmo dia. Para ver se você ganha. Você ganha. Uhum. Então isso é especulação. E a especulação, você expor um capital grande, é suicídio. Trocando por miúdos. Mas tem profissionais do mercado que vivem disso. Perfeito. Eu até acredito, mas as chances de perda são maiores que ganho. Mas quando você desenha uma carteira com um propósito, lembra que eu falei? Pensando em longo prazo, você tem que se permitir. Eu sempre falo assim ao investidor, permita-se rentabilizar melhor sua carteira. Como, Cleris? Como diversificação. Comece a entender como que você pode se expor a risco, respeitando o seu limite, mas expondo a risco para que você possa performar melhor. Porque sabe o que eu acho engraçado? As pessoas sempre são conservadoras com o dinheiro que ganham, mas as pessoas, vou montar uma empresa disso. Pode colocar o dinheiro numa empresa que pode quebrar. É um risco também calculado. Mas se ele colocar o dinheiro na empresa e esperar que esse payback seja um pouco maior, se ele esperar um tempo por esse dinheiro vai corresponder a ele com dedicação, com acompanhamento, com dedicação ao negócio dele. Então, esse é um ponto fundamental que eu penso. Primeiro ponto que eu acho. Você pode usar a diversificação na sua carteira para mudar de estilo de perfil. Eu mudei assim. Eu fui aquela velha história, né? Eu costumo dizer que eu sou um investidor igualzinho aquela pessoa que não sabe nadar e entra no mar. Então ela vai devagarinho. Exato, vai devagar. Até que ela vê o seguinte, eu pisei aqui, tô seguro. Aí quando ela vê que, né, os bombeiros falam água no umbigo, sinal de perigo. Uhum. Então, poxa, aqui já está me dando medo. Então eu paro. E o investimento é assim mesmo. Sim. Agora, mesmo assim, eu não deixo de entrar na água. Eu entro na água. É a mesma coisa que eu falo. Diversifica a sua carteira. Não deixe somente tudo que você tem numa cesta. Né? Diversifica a sua carteira. E eu tenho essa diversidade. Hoje a minha carteira, eu tenho sim ainda produtos mais conservadores, mas é o dinheiro que eu deixo para uma reserva que eu preciso num curto espaço de tempo. Então, se eu tenho na minha carteira produtos que respeitam carência a muito prazo, eu não vou poder mexer neles. Então, eu deixo eles lá. E aí, aquele recurso que eu vou precisar para uma emergência, eu não gosto de usar. A gente fala muito, exemplo, de emergência, mas não é uma reserva de emergência, né? Uhum. Eu costumo dizer que é uma reserva para mim, né? É a minha reserva. É a minha reserva de satisfação, de cuidados comigo, de proteção a mim, enfim. Que é aquela que eu preciso na hora que a demanda vem, que é a liquidez, né? Então, eu deixo um dinheiro para isso, numa situação de saúde, uma situação... Agora surgiu uma oportunidade, né, para eu ir numa viagem, um preço mais barato, eu deixo isso aqui. E aquele restante, aquele percentual que eu sei que eu não vou usar agora, eu posso deixar ao tempo, aquele eu diversifico, eu assumo os riscos calculados. E eu quero deixar um último aprendizado aqui, Liana, que é importante mesmo para as pessoas. Eu nunca vi uma pessoa que nunca arriscou na vida dele crescer. Na vida pessoal, o risco faz parte. Sim. Aonde está o grande X da questão para o risco? Está em você entendê-lo, administrá-lo, mitigar esse risco, porque você pode ter certeza, se você fizer isso, o que acontece? Você é assertivo no seu investimento. Agora, falar assim, eu não vou contrair risco, é uma inércia, é você ficar parado. Na carteira de investimento é diferente. Por isso que aí entra, de novo, o papel do assessor, né? Então, assessor de investimento, procure o profissional,
Desenhe isso e não deixe de fazer. E um último ponto importante que eu quero dizer assim, ó. Se você, Liana, investe em ações, você acompanha as ações ou não? Se você investe nesse ativo, Sim. você lê notícias sobre a ação? Certeza. Se você não investe? Não acompanho. Se você investe em Bitcoin, você lê sobre Bitcoin? Leio. Se você não investe? Não leio. Perfeito. Então, assim, por que as pessoas querem aprender sem fazer a prática? Então, mitigue o risco. Pega um share, um pedacinho. Compre lá um pedacinho do Bitcoin, compre um pedacinho do Ethereum. Tem ações hoje que custam R$34. Tem ações que custam 7, 3 reais. Poxa, agora, se você comprar aquela ação, você vai entender. É didático, é prático. Por isso que é importante essa permissão acontecer. Pegando esse gancho, último, prometo, gente, já estamos acabando. Peraí. Cleverson, acompanhando aí toda essa mídia que está hoje, desde do ano passado, dos criptos, do Bitcoin, do próprio Bitcoin, a gente vê todo dia hoje muita notícia. A gente pega o celular, abre, está lá a notícia de Bitcoin, ETF, e agora com o Trump nos Estados Unidos. Ou seja, esse assunto está sendo mais falado, está mais... popularizado. Popularizado nas rodas de amigos, enfim, está mais comum entre as pessoas. Você acha que com isso, o aumento de percentual dos investidores brasileiros vai aumentar, o interesse dos brasileiros em investimento, pelo menos em ter esse conhecimento, essa educação, vai aumentar? Vai, eu não tenho dúvida disso. A AVO trabalha para isso também, para ajudar nesse processo. E eu não tenho dúvida disso porque assim, eu costumo dizer que tudo que é mídia, muito midiático, ele propaga, né, Liana? Sim. Você é do marketing, você entende isso, ele propaga muito. E as pessoas precisam sempre de um empurrãozinho, uma semente. Planta ali uma sementezinha na cabeça das pessoas, as pessoas começam a se interessar pelo assunto. E eu vejo que os últimos 2 anos, principalmente 24, esses assuntos, né, com o Trump, como você bem falou, mas o comportamento dos ativos em 2 vieses de reserva de valor, vieses, né, que a moeda faz isso, reserva de valor e meio de pagamento, isso chamou muita atenção das pessoas, principalmente a pessoa começar a falar, poxa, mas meio de pagamento, como é que eu faço com esse negócio? Eu quero saber. Sim. Reserva de valor, como que eu faço reserva de valor? Então, esses assuntos, eles estão convergindo para que as pessoas despertem o interesse. A mídia ajuda, como eu falei, isso muito, mas as pessoas têm curiosidade para isso. Por isso eu acredito muito que daqui para frente, 2025, 2026, o Drex chegando, como eu falei para você, as pessoas vão se interessar mais, querer saber o que é uma wallet, como uma carteira, uma exchange, como você falou, como funciona na prática, as pessoas vão se interessar. Porque é um assunto que eu não consigo enxergar ele diferente, a não ser a realidade atual. E que vai, a cada dia, fixar mais ainda, ser mais real com o passar do tempo. Eu vejo assim, quando eu vejo um movimento, quando eu vejo esse movimento, mercado tradicional, indo para esse mercado do ativo digital, é só a gente imaginar. Por que eles estão indo para lá? Por que bancos compram Bitcoin, governo estão comprando Bitcoin? Então, isso aqui é a nova realidade. Eu não consigo enxergar de forma diferente. Então, as pessoas também começaram a enxergar isso. Esse movimento, o Trump falando, como você disse. Então, as pessoas, sem sombra de dúvidas, vão estudar mais. E quem quer estudar mais, não esqueça. Né? Acompanhe ali o podcast X da Questão, acompanhe o UniUX no Instagram e também a Avo Educacional. Faça os cursos e largue na frente. Largue na frente. Ele faz o merchan dele, gente. E assim... Ô, Cleber, só complementando, de tudo isso que você falou, agora mais, aí se faz ainda mais necessário a função do assessor de investimento, né? Com essa curiosidade, essa fomentação aí das pessoas pelos investimentos, pelas criptos. Cleber, muito obrigado, muito obrigada. A gente está chegando ao fim. Nossa, foi assim, nem vi a hora passar. Teria muita coisa para perguntar, porque eu sei que quem está assistindo aí, principalmente a gama dos assessores da UniUX, já que você é o head educacional, porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas esse aqui falou, tá falado, tá? O que ele falar é lei. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui comigo, como parceiro do X da Questão e ainda muito mais, extrair muito conhecimento de você, que você... Bom, não preciso nem falar, ficou rasgação de seda aqui. Cleve, para quem quer seguir o Cleverson Pereira, quem quer continuar aprendendo com você, onde que te acha? Então, eu estou nas redes sociais da UniUX, né, do X da Questão, Cleverson, meu Instagram pessoal, cleverson.l.pereira, né? Parece um gol, né? Mas ela sempre fala para mim, muda esse endereço, mas é Cleverson
L.Pereira. E assim, pessoal, a gente está aqui sempre disponível para poder falar com vocês no que for preciso. A Unil também está à disponibilidade sempre de poder ensinar mais, levar conhecimento. Liana, é prazer estar ao seu lado no X da Questão. Agradecer você pela ideia, pelo convite. Fiquei surpreso mesmo, fiquei feliz. Foi assim, muito gente, feliz. Kinder Ovo. Muito legal, muito legal. Que bom poder ajudar também dentro do conteúdo do X da Questão. É uma honra, né? Porque o X da Questão é um projeto Sim. que ele vem se consolidando, né? A cada ano ele fica mais e mais robusto, forte, com conteúdos assim que realmente muda a vida das pessoas. Então é uma honra estar aqui. Obrigado por essa tua ideia e convite. Agora, gente, a gente encerra esse episódio e convido o Cleverson Pereira para ficar aqui do meu lado pro próximo, que a gente já vai gravar. Então, a gente espera vocês no próximo episódio. Se esse podcast fez sentido para você, só compartilha, gente. Compartilha, porque eu tenho certeza que esse assunto, essa pauta é quente, vai ser quente por muito tempo. E continua aqui com a gente. Até o próximo episódio.